Desmame, né? Então a gente tem ouvido falar bastante a respeito do desmame ventilatório, né? De retirar o paciente do ventilador mecânico, principalmente agora, né? Com essa questão do coronavírus. Então a gente vai abordar nesse momento o desmame do balão, né? Quando que eu tiro, quando que é indicada a retirada do balão, tá? Então ele pode iniciar em 24 até 72 horas depois da inserção, quando eu tenho evidência, né? De que houve uma estabilidade hemodinâmica. E aí meu paciente não precisa mais desse suporte. Então, quais que são as indicações? Primeiro que ele precisa estar estável hemodinamicamente, né? Daí a gente vai lembrar ali da nossa aula de monitorização. Um dos pontos importantes que pode ser bem familiar para vocês é a pressão arterial sistólica em 100, maior que 100 milímetros de mercúrio, né? Então, isso é bem legal. E a pressão da artéria pulmonar maior que 20. Isso já nos dá esse indício. E a evidência de boa perfusão coronariana. Então, pulso cheio, débito urinário presente, ausência de edema pulmonar, ausência de isquemia e melhora no estado mental. Então, esses quesitos todos juntos fazem com que o médico, né, possa estar optando aí pelo desmame ventilatório do nosso paciente. Galera, hoje a gente vai falar sobre balão intraórtico e eu vou trazer aqui para vocês o que é esse dispositivo, o que é que a gente precisa para montar ele, como que ele é utilizado dentro da terapia intensiva e quais são as atribuições do enfermeiro. O balão intraórtico nada mais é do que um dispositivo de assistência circulatória para os pacientes que estão em choque cardiogênico refratário às medidas habituais. É um catéter arterial que é inserido na femoral do paciente e tem um balão que insufla com gás hélio num ritmo de contrapulsação em relação ao coração, ou seja, enquanto o coração relaxa, ele vai ser insuflado. A partir do momento que o coração começa a sístole, ou seja, a contração, é o momento que ele vai desinsuflar. O objetivo disso é oxigenar melhor as coronárias, diminuir a pós-carga e o consumo de oxigênio pelo miocárdio, fazendo assim com que o paciente melhore do ponto de vista hemodinâmico e consiga evoluir bem para as medidas posteriores, ou um transplante, ou a cirurgia, ou até que ele melhore mesmo, o balão seja desmamado, como a gente costuma dizer, e seja retirado. Em geral, a indicação é para aqueles pacientes com falha mecânica, né, alguma insuficiência mitral, por exemplo, ou de septo interventricular, alguma coisa assim. Mas aqui no Brasil se usa muito também em pacientes com choque cardiogênico pós-infarto. Para os estudantes que estão seguindo aqui, vale ressaltar que esse é um procedimento exclusivo do médico, a tomada de decisão é dele e a inserção do dispositivo é responsabilidade exclusiva do médico, tá? Mas a participação do enfermeiro antes, durante e depois disso é fundamental. É a gente que vai avaliar essas necessidades do paciente, a gente que vai comunicar ao médico as alterações nos exames laboratoriais, a droga que está subindo, a diurese que está caindo. Isso é uma percepção nossa. E depois da inserção do balão, a gente que tem que avaliar a perfusão do membro, as respostas do paciente, a gente que vai colher a gasometria, a gente que vai chamar o raio-x. Então, essa atividade, tanto do médico quanto do enfermeiro, tem que estar sincronizada. Então, essa é a bomba do balão intraórtico. Na verdade, vocês vão ouvir no dia a dia como console. Aqui em cima fica o monitor. Aqui fica o teclado, onde você vai ver todas as configurações para ajustar o balão ao paciente. Aqui embaixo fica a bomba com o cilindro de hélio. E aqui nessa gaveta fica o Doppler, que é o que você vai usar para avaliar a perfusão do paciente pelo menos uma vez no plantão ou conforme for a rotina do seu setor. Habitualmente, quando a equipe médica decide pela inserção do catéter, é a atribuição do enfermeiro providenciar todo o material para a realização do procedimento. O médico vai pedir um tamanho específico, porque existem tipos de balão para os tamanhos dos pacientes, então a gente tem que se atentar a isso também. E devemos acompanhar todo o procedimento beira-leito, né? Lembrando que é um procedimento que você só vai usar anestesia local, não precisa de sedação, intubação, nem nada. É um procedimento que você faz na beira do leito e é importante que a equipe de enfermagem esteja por perto para auxiliar o médico. Aqui a gente vê exemplos de tamanhos do balão intraórtico. Nessa porção mais distal, a gente vê inserção, né? Lembrando que é na artéria femoral. E essa ponta, na porção proximal, próxima à saída da artéria subclávia, é onde fica a ponta radiopaca, que a gente vê a localização do balão no raio-x. É aí que ela tem que ficar. Não podemos esquecer de verificar os exames laboratoriais antes de qualquer procedimento invasivo no paciente, checar coagulograma, plaqueta, porque esse procedimento tem um altíssimo risco de sangramento também.
Então, na beira do leito, é assim que você vai ver a monitorização do seu paciente. Essa monitorização de ECG não é a mesma do monitor multiparamétrico que você tem lá na beira do leito. Então, são todos aqueles cabos para o multiparamétrico e todos aqueles cabos também para o ECG do balão. Embaixo tem a curva de PAI, que é aqui que você vê a sistólica, diastólica e a média do balão. E embaixo é onde você tem o ganho diastólico do paciente. A ideia é que esse ganho diastólico seja sempre maior do que a pressão diastólica do paciente. Então, como você vê, ele tem uma diastólica de 33 e um ganho diastólico de 68 com a insuflação do balão, ou seja, o paciente está se beneficiando do uso do balão. Gente, tentei resumir o máximo, tem muito mais coisa para falar de balão intraórtico, então se ficou alguma dúvida, manda para mim no direct, a gente vai discutindo aqui, então até domingo eu vou tirar tudo quanto for dúvida que você ainda tiver sobre balão intraórtico. Não tenho mais medo de trabalhar com balão, hein? Qualquer coisa me chama aqui que a gente vai discutir até domingo, tá bom? Beijo! Gente, eu deixei o link dela aqui, ó, caso alguém queira copiar. Tem umas coisas bem legais no canal dessa enfermeira, tá bom? Então vale a pena, né, vocês estarem consultando também essas fontes.